O plástico é um dos materiais mais revolucionários da história humana, se não o mais. Ele é versátil, duradouro, conveniente, estéril e, principalmente, barato. Graças a ele, calcula-se que estamos tecnologicamente centenas de anos na frente, caso não o tivéssemos inventado. Tudo é feito de plástico. Nossos computadores, roupas, automóveis, seringas, pneus, embalagens para os nossos alimentos, entre tantos outros exemplos. É só olhar à sua volta. O plástico é formado por polímeros, que basicamente são longas cadeias repetitivas da menor parte dessa estrutura, o monômero. Poli, muitos, mono, um. Nós encontramos muitos polímeros na natureza, paredes celulares, o cabelo, o exoesqueleto dos insetos e até o próprio DNA. Mas o plástico é um polímero sintético, produzido pelo homem. Com tantos pontos positivos para a indústria, depois que foi inventado, há mais ou menos 100 anos atrás, era questão de tempo até que ele se impregnasse em toda a nossa economia. Assim, com a Segunda Guerra Mundial levando à escassez de outras matérias-primas como metal, vidro, alumínio e borracha, já que esses produtos estavam voltados para a guerra, o plástico passou a ser cada vez mais produzido e consumido. E uma das características mais comemoradas a respeito dele era justamente o fato dele ser descartável. Porém, algumas décadas depois, começamos a perceber o estrago que estávamos fazendo no planeta com esse descarte. Nós começamos a reciclar na década de 80, mas não de maneira muito eficiente. O ritmo em que produzimos plástico sempre foi maior do que aquele em que reciclamos. Hoje em dia, das praticamente 400 milhões de toneladas de plástico que produzimos por ano, apenas 10% é reciclada. 14% são incineradas, mas o resto de todo esse plástico vai parar na natureza de alguma forma, seja através de lixões ou através das águas do planeta, que acabam desembocando nos nossos oceanos. Porém, ao chegar nos oceanos, alguma coisa acontece com esse plástico que faz com que ele entre em nossa cadeia alimentar e volte pra gente. Foi calculado que, em média, uma pessoa consome o equivalente a um cartão de crédito por semana em plástico. Nós tivemos a brilhante ideia de fazer descartável um material que não sabemos quando e se um dia chega a realmente se decompor na natureza. E agora estamos pagando o preço. Mas então, como esse plástico está voltando para nós? Quais são os efeitos desse material dentro do corpo humano? E o que devemos fazer a partir de agora? Em 1997, um oceanógrafo chamado Charles Moore estava voltando do Havaí para a Califórnia com sua equipe, quando de repente começou a notar estranhos objetos flutuando no mar. Quando se deram conta, a embarcação estava completamente cercada por esses objetos, que eram feitos de plástico. Moore e sua tripulação estavam fazendo uma das maiores descobertas ambientais do século XX, uma ilha de plástico no meio do Oceano Pacífico, do tamanho do estado do Amazonas, o maior estado brasileiro. Hoje chamamos esse gigantesco aglomerado de plástico de a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Hoje sabemos que existem mais outras 4 ilhas de plástico nos oceanos, todas muito grandes, mas nenhuma do tamanho da ilha que Moore descobriu. Elas se formam pois, como vimos, a maioria do plástico que produzimos é despejada na natureza, e desse plástico, a grande maioria vai parar de alguma maneira nos oceanos. Dessa maneira, todo esse lixo segue o fluxo criado pelas correntes marítimas, e acabam criando essas ilhas artificiais pela mesma razão. Mas o problema não acaba por aqui. Por mais que consigamos encontrar uma quantidade absurda de plástico nessas manchas de lixo ao redor do globo, o plástico que constitui essas ilhas só corresponde a 1% da quantidade aproximada de plástico que despejamos nos nossos mares. Então, onde está todo esse plástico que deveria estar lá? Bom, quando os cientistas foram investigar essa questão, eles chegaram à conclusão de que haveriam outros 3 destinos possíveis para o plástico. Primeiro, devido às correntes marítimas, o plástico não conseguiria nem sair das costas. E isso é verdade. Encontramos muito plástico nas nossas praias ao redor do mundo. Segundo, muitos produtos de plástico acabam se depositando no leito oceânico quando eles são mais densos do que a água do mar. Essas 2 possibilidades já são extremamente danosas ao meio ambiente, à vida selvagem e a nós mesmos. Mas o terceiro destino que o plástico que despejamos na natureza pode encontrar é ainda pior. Como vimos, qualquer plástico é formado por repetidas frações de uma mesma molécula, e essas ligações entre essas moléculas são bastante fortes, o que é um dos motivos para o plástico possuir uma de suas características mais controversas, a sua durabilidade. Porém,
Quando materiais feitos de plástico vão parar no oceano, eles são submetidos a uma radiação tão poderosa que, nos seres vivos, provoca mutações nas moléculas de DNA e pode até causar câncer. A radiação ultravioleta vinda do Sol. Quando os raios ultravioleta entram em contato com os materiais feitos de plástico expostos nos oceanos, eles acabam degradando esse material. Mas nesse processo, o plástico não está se decompondo na natureza, mas sendo fragmentado até atingir dimensões microscópicas. Nós chamamos de microplástico todo aquele plástico que atinge dimensões menores que 5 milímetros, mas eles podem ser muito menores do que isso, podendo atingir dimensões nanométricas, 100 vezes menores que a espessura do cabelo humano. Por mais que essa seja a principal maneira ao qual o microplástico se origina, nós também geramos essas partículas através da lavagem de roupas sintéticas de poliéster, desgaste do pneu durante a condução, degradação de objetos de plástico como redes de pesca, garrafas de plástico e sacolas plásticas, e ele é até usado propositalmente em alguns shampoos, pastas de dente e purpurina. Os microplásticos podem ser classificados de acordo com seu formato. Eles podem adquirir formas de fibras, contas, fragmentos, espumas ou filmes. Mas independente dessa classificação, todos eles estão achando um jeito de se alocar em tudo que é vivo, inclusive eu e você. Mas como? Bom, nós fizemos um esforço tão grande em transformar tudo em plástico que é isso que está acontecendo. Não há um ambiente em que nós não tenhamos encontrado partículas de microplástico, inclusive em ambientes completamente inóspitos à vida humana, como no gelo ártico ou nos Alpes, a milhares de quilômetros de altitude. A situação está tão crítica que um estudo realizado nos Estados Unidos recolheu 1.000 toneladas de microplástico no ar, o que é equivalente a 120 milhões de garrafas PET, em 11 pontos escolhidos pelo país em um ano. E o detalhe mais assustador é que os locais escolhidos pelo estudo foram reservas ambientais. Todos nós inalamos partículas de plástico todos os dias enquanto respiramos. Mas ainda assim, essa não é a principal maneira em que o plástico retorna para nós. Como vimos, essas partículas se originam principalmente nos nossos oceanos, o que significa que é lá que encontramos as maiores quantidades de microplástico. Nas grandes ilhas de lixo, por exemplo, nós detectamos 6 vezes mais plástico do que plânctons, criaturas tão pequenas que não conseguem vencer a força da correnteza e vivem à deriva nas correntes marítimas. Por mais que possuam um tamanho tão diminuto, eles estão na base de toda a cadeia alimentar marinha, e é principalmente por eles que o microplástico entra nessa cadeia alimentar e acaba por se alojar em praticamente todos os organismos vivos, que não só vivem, como também aqueles que se alimentam no mar, como aves marinhas. Um estudo de 2015, ou seja, realizado há 9 anos atrás, demonstrou que pelo menos 90% desses animais já tinham consumido plástico alguma vez na vida. Por conta de um processo chamado magnificação trófica, a cada vez que subimos um nível na cadeia alimentar, o microplástico se encontra em concentrações cada vez mais elevadas nos organismos. Por exemplo, um krill, que é um animal plantônico, vai apresentar microplásticos que ele consumiu diretamente ou que os organismos que ele se alimentou acabaram consumindo. Mas as baleias, que se alimentam praticamente de krill, consomem toneladas desses pequenos animais todos os dias, assim como todo o microplástico presente nesses organismos. Mas há ainda um outro mamífero que, por mais que não viva no mar, está tão exposto a microplástico quanto as baleias. Isso porque ele se alimenta de animais marinhos em níveis mais elevados na cadeia alimentar do que krius, ou seja, que apresentam concentrações ainda mais elevadas de microplástico, como os mais variados tipos de peixe, polvo, lula, camarão, lagosta, siri, vieira, ostra, entre outros tantos frutos do mar. O ser humano. Assim, toda vez que consumimos esses alimentos, também estamos ingerindo partículas de microplástico. Por mais que o microplástico seja principalmente encontrado em espécies marinhas pelo processo que acabamos de ver, diversos outros alimentos da nossa dieta também acabam sendo responsáveis por nos contaminar. Um estudo mostrou que outro tipo de alimento também está infestado de microplásticos, todos aqueles com embalagem plástica. Por conta de algum mecanismo que ainda não entendemos completamente, as embalagens plásticas contaminam os nossos alimentos com essas partículas. Garrafas d'água são a principal fonte dessa maneira de intoxicação, mas microplásticos também foram encontrados em outros tipos de alimento, como fontes de água não provenientes de garrafas plásticas, açúcar, mel, sal de cozinha e até cerveja. Por conta de tanta exposição a essas partículas, em média,
uma pessoa ingere mais de 300 partículas de microplástico por dia, o que acaba gerando uma ingestão de 20 gramas dessa substância todo mês, ou 5 gramas por semana, o que é o equivalente ao peso de um cartão de crédito. A cada semana que passa, nós ingerimos um cartão de crédito em microplásticos. Dessa maneira, a cada lugar do corpo humano em que investigamos, nós temos encontrado microplásticos. Na pele, nos pulmões, no intestino e até em regiões menos periféricas, como o sangue, a placenta, o coração e o cérebro humano, o que demonstra que essas partículas microscópicas são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, que é responsável por justamente proteger o cérebro de possíveis substâncias tóxicas presentes na nossa corrente sanguínea. No cérebro, microplásticos já foram associados à neurotoxicidade por promover deficiência no equilíbrio oxidativo e inflamatório e alterar neurotransmissores e enzimas relacionadas à condução nervosa. Mas eles também afetam as outras partes do corpo em que ficam alocados. Eles já foram associados ao aumento na probabilidade de derrames, ataques do coração, infertilidade, problemas na tireoide e até câncer. Esse material é extremamente danoso ao nosso organismo, pois libera substâncias tóxicas que, quando acumuladas, podem gerar tanto essas consequências como várias outras. Um estudo identificou o bisfenol, uma substância que pode ser encontrada em plásticos do tipo da garrafa PET, em 93% das amostras de urina de crianças de até 6 anos. Essa substância tóxica inibe um gene chamado ESRRG, responsável por controlar o tamanho do feto. Além disso, o bisfenol também já foi associado a TDAH, hiperatividade, redução de testosterona no feto, câncer no seio quando adulto, câncer no testículo e na próstata, alteração nas funções reprodutivas, redução na qualidade dos óvulos e deficiência na receptividade do útero. Mas essa é só uma de tantas outras substâncias tóxicas encontradas nos mais variados tipos de plástico, os quais estão todos se alocando nos nossos corpos. Nós vivemos uma urgência de diminuir nossa produção de plástico, não só por conta do meio ambiente, mas pela saúde e bem-estar da nossa própria espécie. Por mais que já saibamos há décadas o perigo que o plástico impõe ao nosso planeta, nós seguimos produzindo esse material em um ritmo alucinante. No total, já produzimos mais de 9 bilhões de toneladas de plástico, e metade disso foi produzido depois de 2004. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico no mundo, e só reciclamos 1% desse material no país, enquanto a média global fica em torno de 9%. Mas para resolver esse problema, nós temos que ir além de aderir a uma cultura forte de reciclagem, até porque alguns tipos de plástico nem podem ser reciclados, como o isopor, o PVC, o polipropileno, que é o plástico encontrado nos canudos, e plásticos que possuem resinas. Para realmente solucionar esse problema, nós teremos que ressignificar completamente a nossa relação com o plástico. Um dos principais problemas é como utilizamos de maneira descartável um material que não se decompõe na natureza. O grande símbolo dessa problemática é a sacola plástica. Nós produzimos 500 bilhões delas todos os anos, o que significa que a cada minuto nós produzimos 1 milhão de sacolas plásticas. Só no Brasil, 1,5 milhão delas são distribuídas a cada hora, e a grande maioria não é usada por mais de 20 minutos. Um passo importante na luta contra o plástico seria banirmos de vez o uso único de produtos feitos desse material, mas só isso não seria suficiente. Além de investir em pesquisa e tecnologia para acharmos uma maneira de decompor esse material de maneira eficaz e barata, nós também temos que começar a responsabilizar os principais promotores dessa poluição. Somente em 2016, 500 bilhões de garrafas PET foram produzidas ao redor do mundo. 1/5 delas foram produzidas por apenas uma empresa, a Coca-Cola. Enquanto não começarmos a responsabilizar essas grandes empresas multinacionais de maneira tributária, elas continuarão poluindo o planeta, como já vem fazendo nas últimas décadas. Todo o plástico que já produzimos na história continua existindo, e a cada dia que passa, esse material se acumula cada vez mais nas plantas, nos animais e em nós mesmos. Precisamos começar a apoiar políticas públicas que visem um futuro sustentável e livre do perigo que o plástico impõe a todos os ecossistemas da Terra e ao ser humano. Espero que não seja tarde demais. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.